Antes de a gente finalizar com as doenças autoimunes e dar uma olhadinha no realmente o que é um antígeno, o que é anticorpo, a gente viu na aula passada que nós temos algumas respostas e que você pode ser cobrado em relação à vacina ou soro a gráficos. Como é que eu vou saber que aquilo ali é uma resposta primária, aquilo é uma resposta secundária? Muito simples, gente. A resposta primária é a primeira infecção. Resposta secundária é a segunda infecção. Mudou a minha vida, professor, né? Gente, é o seguinte, é que quando nós falamos de resposta primária e resposta secundária, a diferença está no seguinte, é que na resposta primária, você tem que colocar aqui embaixo, que a resposta primária de quando você entra em contato com a infecção é estimular o teu anticorpo. Ou seja, a primeira infecção, por que no gráfico ela está abaixo? É que provavelmente você ainda não teve contato com aquela doença, né? E que você está tendo contato pela primeira vez e você está estimulando as células de defesa do teu organismo. Ou seja, a resposta primária é o estímulo para as células de memória, é o estímulo para o anticorpo ser produzido. E quando você entrar em contato com aquela doença novamente, o gráfico já vai estar alto. Por quê? Porque provavelmente você já criou uma célula de memória boa e se você entrar em contato com este cara aqui, com certeza você vai conseguir destruir ele rapidamente. É o que acontece, por exemplo, vamos trazer para as vacinas que a gente viu na aula passada, o que é vacina e o que é soro. Vamos imaginar que você, tipo, as meninas você deve ter tomado, tipo, HPV, algumas, né, que são jovens aí, tranquilazinhas. A gente também tomou, por exemplo, aquela BCG, aquela que deixa a marquinha no braço, né? Quando chega mais ou menos entre 10 anos, 12, você toma um reforço, né? Para que isso? É para ativar as suas células de memórias a ficarem com um pico alto no gráfico. Porque a primeira injeção é como se fosse uma primeira infecção para a gente, porque é um micro-organismo atenuado. Observe que muitas vezes, algumas vacinas, você tem reação daquela vacina ali, porque é o primeiro contato. Ou seja, estamos estimulando o teu HD a guardar aquela informação ali. Já no segundo contato, já é mais brando, já é mais tranquilo. Por exemplo, até mesmo os animais, né? Eu digo por aqui que eu tenho uns capetinha e observe, Lilica, eu esqueci do protocolo e eu tive que começar novamente o protocolo da vacina dela, então ela foi mais forte. É como se ela tivesse tido o primeiro contato ainda, devido a isso, então ela teve uma reação maior. Já na segunda injeção, na terceira, já fica mais tranquilo porque o sistema imunológico dele já está ativo. É a mesma coisa com a gente, é a mesma coisa com os animais, tá? E é por isso que a gente tem que tomar as vacinas nesses períodos aí, tá? Então, no gráfico, você vai ser cobrado a isso. Tipo, já colocar um gráfico e te perguntar, por exemplo, aqui aconteceu o quê? Aqui é estímulo aos anticorpos, aqui é o estímulo à resposta ou na verdade é um estímulo às células de memória. Aqui não, ó. Aqui você já estimulou as células de memórias e aqui você está guardando as células de memórias para quando entrar em contato com o patógeno, você com certeza rapidinho, certo? Beleza? E aí eu coloquei para vocês por curiosidade, né? Eu não tinha colocado no material de apoio, mas vou enviar para vocês. Em relação, muita gente confunde o que é o antígeno e o que é anticorpo. É simples, gente. É só você imaginar um antígeno e um anticorpo. É só você imaginar, para quem gosta de futebol, feito eu, odeio, tá? Sou bem sincero. Não gosto. Na verdade, já torci por muito tempo. E, na verdade, ainda sou corintiano. Desculpa para quem não gosta. Problema é de vocês, tá? Mas Corinthians é foda. Então, imagina o seguinte. Antígeno e anticorpo. O antígeno é como se fosse o patógeno ou o corpo estranho. Nós colocamos na biologia dizendo que antígeno é o corpo estranho. Anticorpo é a barreira. Então, quando você vai para futebol, é como se tivesse a barra lá, a bola vai ser o antígeno, e esse antígeno só vai entrar, a bola só vai entrar no gol se o goleiro deixou. Que o goleiro faz o papel de anticorpo, é a barreira, tá? Então, nosso anticorpo é a barreira. É a famosa chamada de imunoglobulina. Você tem vários tipos de imunoglobulina no teu corpo, que é as famosas IG. Você pensa na nomenclatura IG, não é Instagram, tá, monstro? IG quer dizer que é as imunoglobulinas, monstro. Preste atenção, tá? Então, o IG que a gente está falando aqui, ele tem esse formato, né? Imunoglobulina.
o anticorpo tem esse formato aqui, tá? O antígeno, ele se encaixa, tá vendo nessas áreas na pontinha aqui do anticorpo, e quando ele se conecta, né, pelo antígeno específico, o anticorpo solta substâncias histamínicas que vão fazer o quê? Histamínica não, já vai, monstro. Solta substâncias que vão formar, por exemplo, os plasmócitos, tá? A fazerem o quê? A degradar aquele cara ali. Então, observe, eu tenho vários antígenos aqui, porque vai depender do patógeno que eu estou trabalhando. Tá? O formato aqui, quando você falar, molécula proteica em forma de Y, anticorpo, imunoglobulina, tá? Observe que eles se encaixam perfeitamente nessas áreas. Beleza? Ó, foi bem basiquinho, mas não precisa se endoidar, não. Isso aqui é bem tranquilo. Aqui a gente também tem as classes, como eu falei a vocês, começar vocês. Vai depender da banca que vocês queiram trabalhar, tá? Eu vou colocar para vocês também no matéria de apoio. Mas a gente tem aqui, por exemplo, as IG. Essas IG, né, a imunoglobulina, como eu falei a vocês, não é Instagram, tá? Elas são classificadas, né? A gente tem aqui a G, A e E. A G, A e E são muito importantes porque a gente tem, com muita frequência, abordagem em algumas questões tradicionais. Por exemplo, se for fazer um vestibular a nível 1 CISAL, a nível o PE da vida, com certeza se deve dar uma revisada depois disso aqui, tá? G, né? Começa com a letra G, gestação, aleitamento, exterior. Por que isso? Porque está envolvido, por exemplo, ó, gestação, a parte da placenta, das mucosas, né? A parte de proteger organismos de invasão viral, né? Qual a ocorrência? Leite gástrico, materno, saliva. Como eu falei a vocês, não se preocupe que não é o nosso foco hoje em falar sobre isso. A AE é muito importante para a gente em relação a reações alérgicas, ou seja, por isso é o contato exterior que a gente tem com esses agentes patógenos, tá? Como eu falei a vocês, não se preocupem, eu vou deixar essa tabelinha para vocês no material de apoio, tá? Para a gente finalizar, a gente tem aqui as doenças autoimunes. Vamos falando e vocês vão anotando aí devagarzinho. O que é as doenças autoimunes? Quando tu vai para a doença autoimune, são as doenças, né? Toda doença que ataca o sistema imunológico contra uma estrutura do próprio organismo. Ou seja, uma resposta autoimune. Vamos tentar entender isso? Porque autoimune é como se fosse mais ou menos isso. Você tem uma doença, tá? E que, ou você, na verdade, por exemplo, do nada começa a desencadear algum problema fisiológico. Isso é uma doença autoimune, tá? E o que seria isso? É que teu organismo vai tentar matar aquele cara ali, os macrófagos primeiros começam a fazer aquilo ali e eles não conseguem. O que aconteceu? Quando eles não conseguiram, é porque o nosso sistema imune foi enganado. E quando ele foi enganado, ele cria uma resposta para o próprio sistema imunológico. E aí, por isso as doenças autoimunes. Eu coloquei para vocês aí alguns exemplos, mas tenha em mente que é mais ou menos isso. É como se eu fosse lá, pegasse e tentasse matar aquela bactéria, aquele vírus, enfim, um patógeno, e a partir daquilo ali eu criei fui enganado, e dessa enganação eu fiz uma reação contra o meu próprio organismo. Aí é que está o problema. Tá? É uma resposta autoimune. Gente, para você tentar entender melhor, a gente tem aqui alguns exemplos. A gente tem a esclerose múltipla, diabetes mellitus do tipo 1, a artrite reumatoide e o lúpus sistema eritematoso. Vamos lá. Quando é que vai parar a esclerose múltipla, é que com o passar dos anos o paciente, ou ele pode ter nascido com isso, ele não consegue produzir, que é esclerose, né? Fulano está esclerosado, né? O que é isso? Esclerose múltipla. É que, nesse caso aqui, a primeira imagem que fala sobre a esclerose múltipla, o paciente ele não consegue produzir a bainha de mielina para envolver o axônio. Se ele não faz isso, a condução, lembra que a gente falou sobre isso? A gente tem o axônico, aquela partezinha, lembra? Ó, axônio, né? O feixe axônico, e envolvendo, a gente tem a bainha de mielina, né? Essa bainha de mielina é uma base lipídica, um isolante elétrico, para impulsionar, não é isso? A partir do momento que a gente não tem esse impulso,
tá? E na verdade uma propagação mais rápida por conta da baimelanina, a gente pode ter uma pessoa esclerosada. O que é isso? Ela pode ter demência, ela pode ter retardo mental, ela pode perder alguns movimentos, ela pode ficar mais lenta, porque ela não tem a bainha de mielina. Esse é um problema, é que a quem tem esclerose múltipla, o sistema nervoso ele é afetado, o tecido nervoso é afetado porque ele não consegue envolver a baimelina, não consegue envolver o axônio para uma melhor propagação. Porque lembra quem comentou sobre isso? E a diabetes mellitus? A gente sabe que tem dois tipos de diabetes, né? A diabetes mellitus se divide em tipo 1 e tipo 2. A gente tem a diabetes insípidos, que é causada pela desidratação do paciente. Mellitus, como a gente já vai debater isso lá nas próximas aulas de sistema endócrino, não se preocupe, ele é muito importante para a gente porque relata em relação a um tipo de diabetes que você desenvolve com o passar dos anos. Né? Geralmente, depois dos 30, dos 40, você desenvolveu aquele tipo de diabetes e foi em relação a, tipo, teu sistema bugou. Teu pâncreas provavelmente não consegue mais produzir a insulina e você desenvolveu com o passar dos anos isso. Pode ser carga genética, a gente vai debater isso mais à frente, não se preocupe, mas é considerado para a medicina uma doença autoimune. Artrite artrite reumatoide. Essa artrite reumatoide não vai sair, tá? O que aconteceu com esse cara, com esse paciente aqui? Ele teve artrose. Imagina o seguinte: é que a epífise, né, dos ossos, a cartilagem, por exemplo, a hialina, né, ela não consegue recobrir as epífises daquele cara ali e o osso vai ficando atrofiado. Por isso essa questão de ser artrite reumatoide, quase que não sai. E o lúpus, gente, que é uma das doenças que a gente vai ver, o lúpus, que é essa outra imagem aqui, a gente tem um aumento sobre lúpus, né? Mas ele tem vários graus, tá? Eu coloquei um deles aqui, que é o lúpus sistêmico eritematoso. O que é isso? É um dos piores. Por quê? Porque ele é uma doença autoimune e ele, como resposta para tentar se proteger, ele vai lançando, por exemplo, feridas, manchas, verrugas em todo o corpo. Por isso o nome de lúpus sistêmico, porque ele ataca todos os teus sistemas e vai criando essa resposta imunológica que vocês estão vendo aí. Este é o problema em relação, quando nós falamos em relação ao lúpus sistêmico. Todas essas doenças são doenças autoimunes, tá? Não se preocupem, bem tranquilo da gente resolver, muito bem tranquilo da gente debater essas doenças, tá? Com isso, nós finalizamos. Glória ao Pai. Terminou esta bendita aula. Espero que vocês não estejam aí do outro lado dormindo, pelo amor de Deus. Certo? Se você dormiu, você acorde, porque se você dormiu, é menos 15 questão. Se você dormiu, olhou para o teto, lascou. Viu? Se oriente. Nos encontramos nas próximas aulas e cheiro no coração.